Oi, galera do Direito Civil. Hoje a gente vai abordar um tema nessa aula de extrema importância, que é o início, bem o comecinho do Direito Civil. A gente vai falar sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Onde é que eu acho a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Está sempre antes do Código Civil. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi estipulada para reger todas as leis particulares aqui no nosso ordenamento. Vamos começar falando um pouquinho remetendo o direito civil para a gente entender o porquê que a lei de introdução às normas do direito brasileiro tem os princípios que tem, os fundamentos que tem, por que é regido desta forma. O que é o direito civil? Como é que a gente poderia conceituar o direito civil? O direito civil é o direito que regula as transações entre particulares. Vejam, desde o momento que a gente acorda, a gente tem a possibilidade, até a obrigação, de contrair obrigações, fazer obrigações, ter um contexto social dentro da nossa vida. E às vezes, essas interações entre eu e outros particulares acaba causando algum conflito. Se eu saio de casa para ir trabalhar e acabo batendo no carro de um terceiro, todo mundo sabe, é notório que a gente tem que indenizar, pagar o prejuízo causado a terceiro. Esse tipo de conflito que pode ser causado no dia a dia, no cotidiano nosso, ele é regulado pelo direito civil. Para isso que surgiu o direito civil. Então vejam, a sociedade, desde que é vista como sociedade, já tem regulamentações de convívio entre os particulares, para a gente conseguir viver numa certa harmonia. Então isso é o direito civil. Ele serve para regular essas obrigações, essa socialização entre os particulares a partir que exista um conflito. Quem que pode se valer do direito civil? Quem são aqueles que têm a possibilidade de chamar o Código Civil e dizer: Código Civil, me ajude, eu tenho um problema que eu não consigo solucionar sozinho? Essas pessoas são as pessoas naturais, que são chamadas de pessoas físicas. Aquele que tem um RG, que tem um CPF. Também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas também podem chamar o direito civil, elas também podem se utilizar do direito civil para solucionar os conflitos que elas enfrentam no dia a dia. Sabendo um pouquinho o que é o direito civil, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro mostra pra gente como que a gente chegou até aqui. Por que o direito civil é visto dessa forma? Quais princípios que fundamentam todo o nosso ordenamento jurídico? Não somente o direito civil, mas também toda a lei, toda a norma que regula o direito entre os particulares. Toda vez que a gente se deparar com um direito privado, vai incidir sim a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Importante ressaltar, a Lei de Introdução às Normas não é válida, não tem aplicação somente no direito civil, mas em todas as normas e leis que regem os direitos entre os particulares. Vamos explicar um pouquinho como é que a gente chegou até o Código Civil de 2002 e, portanto, como que a gente chegou, como que o legislador chegou na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Remetendo o histórico um pouquinho, voltando um pouquinho na história, a gente sabe que antes de 2002, antes do Código Civil de 2002, as leis entre particulares eram regidas pelo Código Civil, que foi promulgado, que entrou em vigor em 1916. Em 1916, nós tínhamos uma sociedade completamente diferente. O social não importava. O que importava naquela época eram somente as relações entre os indivíduos. Então nós tínhamos um direito civil, um direito como um todo, uma mentalidade social extremamente individualista, baseada em um dos fundamentos do direito civil, que é o patrimônio. Então imagina uma sociedade que o que a regia era somente o interesse daquele particular, o individual de cada um, e em relação ao patrimônio. Nós não tínhamos nenhuma consciência coletiva, nenhuma consciência social, ainda não tínhamos. Então o Código Civil, para aquela época, ele fazia o seu papel. Porém, principalmente pela Constituição Federal de 88, esse Código Civil restou ultrapassado. Imaginem vocês que a Constituição Federal hoje, como é sabido, ela tem um recheio, ela tem princípios e fundamentos completamente voltados à coletividade.
O que importa, num grau maior, num pano de fundo, são os direitos coletivos, não somente os direitos individuais. O social importa muito. Estamos num Estado democrático de direito. Não podemos mais possibilitar obrigações, contratos e assim por diante, outros tipos de direito que só pensem naqueles que estão ali fazendo aquele contrato ou que estão ali contraindo aquela obrigação. Todo contrato firmado, por mais que ele seja assinado somente por duas pessoas, ele acaba por produzir efeitos e consequências aonde ele está agindo, naquela sociedade, naquele pedaço de terra e assim por diante. Então, a partir da Constituição Federal, o Código Civil de 16 se mostrou completamente inadequado. Como é que a gente poderia admitir uma Constituição Federal, a lei maior, onde uma lei infraconstitucional batia de frente diretamente com seus princípios e fundamentos? A partir daí, a partir de 88, com a entrada em vigor da Constituição Federal, o legislador começou a pensar e a elaborar um novo Código Civil. E com isso, uma nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vale aqui ressaltar que no Código Civil de 16, essa lei anterior ao Código Civil, onde hoje nós temos a lei de introdução, ela não tinha esse mesmo nome, ela não tinha essa nomenclatura. Simplesmente por quê? Porque ela só regia o Código Civil. Sei que não é muito importante para vocês que estão agora pensando num concurso saber o Código Civil de 16 ou os seus fundamentos, mas o que vocês precisam saber é por que estamos com o Código Civil e com a lei de introdução às normas do direito brasileiro da forma que está, com os princípios que os regem, certo? Por isso que é importante a gente fazer esse comparativo. Passando nessa primeira análise, Código Civil de 16, após a Constituição Federal de 88, em 2002 surge, elaborado, promulgado e entrou em vigor o Código Civil de 2002. Esse Código Civil, sim, esse Código Civil trouxe para dentro dele, como princípio e fundamentos, as bases constitucionais. O que isso significa? Hoje o nosso Código Civil, ele não tem mais um cunho meramente patrimonialista e individualista. Muito pelo contrário, baseado na Constituição, o Código Civil de 2002 prevê o interesse da coletividade, o social como um todo. O interesse coletivo, ele acaba sendo superior, ele se sobrepõe aos direitos individuais. Como que isso funciona dando num caso concreto? Como é que a gente consegue vislumbrar que a gente ultrapassou esse momento individualista e trouxe para dentro do direito uma mentalidade coletiva, uma mentalidade democrática? Muito simples. Um contrato de compra e venda de um bem imóvel, hoje, nós temos que pensar que aquela propriedade que está sendo transferida, ela vai ter que cumprir a sua função social. A lei de introdução às normas do direito brasileiro se fundamentou no princípio da função social de todos os direitos e até mesmo dos deveres. Se num contrato de compra e venda de bem imóvel, eu tenho que pensar, talvez eu como compradora, que eu vou ter que dar uma destinação social àquela minha propriedade. Não posso mais pensar só no meu interesse de deixar aquele imóvel ali parado para num futuro próximo ou mesmo distante, ele é elevado em valor para eu conseguir vender como simples especulação imobiliária. Eu tenho que pensar também aquela terra, o que ela vai servir para a sociedade, o que ela vai trazer de benefício àqueles que ali em volta estão, certo? Então, com essa mentalidade coletiva, democrática, social, é que surge a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa lei de introdução, como colocado no início da aula, é uma lei que rege não só o Código Civil, mas qualquer norma e qualquer lei que interessar ao direito privado, ao direito entre os particulares. Coloquei aqui para vocês algumas características que essa lei tem. A primeira delas que está aqui é uma lei autônoma. A lei de introdução, ela é autônoma porque ela não rege somente o Código Civil. Muitas pessoas assim imaginam, pela localização dela, ela está antes do Código Civil, mas ela tem uma vigência em relação a todas as leis do ordenamento brasileiro.
Em relação ao Código Penal, prof, também. Veja, a lei de introdução, quando não houver lei específica dizendo diferente do que ela lhe aduz, ela vai ser utilizada em toda e qualquer norma, em toda e qualquer lei de direito privado, ok? A lei de introdução também é chamada de Código de Normas. Por quê? Porque ela é uma norma que rege outras normas. Então também foi colocado esse apelido carinhoso para a lei de introdução, que é o Código de Normas. É uma lei independente, também remetendo ao fato de que ela não está interligada, ela não depende de nenhuma outra lei. Ela sozinha, ela já tem força de reger as outras normas. E também chamada, como eu já tinha colocado para vocês, outro apelido carinhoso, que é a lei das leis. Ou seja, tenham em mente que a lei de introdução rege toda e qualquer norma do direito privado. Ok? Passando por alguns artigos da lei de introdução que vocês têm que saber, vocês têm que ter em mente. Muitos alunos às vezes me perguntam assim, mas por que eu preciso saber de uma lei de introdução se eu já tenho um Código Civil, um Código Penal, tributário, comercial e assim por diante? Por que eu preciso saber dessa parte inicial? Não posso diretamente me remeter a essa outra codificação? Poder, na verdade, pode. Mas veja, ao meu ver, se vocês entendem o fundamento, se vocês entendem a base principiológica de um assunto, muito mais simples de você resolver um problema no caso concreto em relação àquele tema, que pode ter uma explicação, e provavelmente terá uma explicação, um embasamento, na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, começando pelo início, o artigo 1º da Lei das Leis. O artigo 1º fala em relação à vigência da norma. As normas, a gente sabe, elas têm que ser, através do legislativo, estabelecidas parâmetros sobre o que vai tratar aquela norma e também em relação às formalidades procedimentais daquela norma. Sabemos, através do direito constitucional, que cada lei tem uma forma de ser elaborada, tem um procedimento a ser seguido em relação à votação, quórum e assim por diante. Para uma lei poder ter eficácia, para ela poder incidir nos casos concretos que ali interessam a ela, aqui no nosso mundo real, ela tem que passar por várias etapas. Para daí a gente poder falar que essa lei vai ter eficácia, que essa lei vai ter vigência no nosso ordenamento jurídico. Para a gente saber se essa lei tem eficácia, se ela está vigente, a gente tem que passar por um passo a passo. Eu coloquei no slide aqui para vocês, eu acho que um passo a passo bem fácil de vocês entenderem. Lembre que não precisa memorizar, é só entender, tá ok? A primeira questão que a gente tem que ter em mente em relação à vigência da norma é em relação à sua validade. Há pouco estávamos falando de que cada lei tem uma forma, tem um procedimento a ser seguido para ela poder ser válida. Então veja, aqui em relação à validade, temos que pensar em dois atributos, a validade formal e a validade material. A validade formal é em relação ao procedimento da norma, como se fosse aquele processo que ele tem que seguir, aquela cadeia de atos que devem ser feitas, para que não seja de nenhuma forma afrontada a Constituição, de nenhuma forma seja afrontada a elaboração dessa lei. Essa formalidade, esse passo a passo, essa cadeia de condutas que após o trâmite de todas elas a gente consegue chegar a uma decisão em relação a essa lei, ela é chamada de validade formal, ou seja, em relação ao seu procedimento. Por outro lado, a validade da norma também tem referência à sua parte material. O que seria uma validade material? A validade material remete ao conteúdo da norma. O conteúdo da norma tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico, tem que estar de acordo com a Constituição, com os princípios, os costumes e assim por diante. Ela tem que poder estar inserida dentro do ordenamento jurídico sem afetar, sem bater de frente, sem ser contraditória a nenhuma outra lei que já esteja vigente no nosso ordenamento jurídico, principalmente em relação à Constituição. A lei, em relação ao seu conteúdo, em relação à sua parte material, tem que estar de acordo com os princípios, com as normas regentes já na nossa Constituição Federal. Então, se eu tenho um procedimento perfeito, um procedimento legislativo perfeito, e o conteúdo material dessa norma
tem validade, ou seja, está de acordo com a Constituição, eu posso falar que essa norma, ela tem validade. Então, a norma passando por procedimento legislativo perfeito e tem um direito material que não afronte nenhuma lei ou norma constitucional, ela tem validade. É o suficiente uma lei ser válida para ela ter eficácia, para ela estar vigente no nosso ordenamento? Na verdade, não. Esse é o primeiro passo para ela poder começar a pensar a entrar em vigência, para ela ter efetivamente uma eficácia no nosso ordenamento jurídico. Vamos falar um pouquinho agora sobre a eficácia da norma. Como é que ela vai ser eficaz no nosso ordenamento? Uma norma, ela só é eficaz, uma lei nova, ela só tem a efetividade nos nossos casos concretos, no nosso ordenamento, se ela também, se for verificado os dois atributos, a eficácia social e a eficácia técnica. A eficácia social diz respeito de como aquela norma vai ser colocada, vai ser apresentada para os nossos casos concretos, se ela vai ter se vai ser de fácil aplicação, se há um interesse social em que aquela norma ali exista, ela é efetiva, aquele direito que está resguardado no direito material, no conteúdo dessa norma, é interessante para a sociedade? É interessante colocar aqui para vocês, todo mundo sabe que o nosso Código Penal não aceita a prostituição, o ordenamento jurídico brasileiro não aceita, porém, todo mundo sabe que existem casas de prostituição funcionando em qualquer bairro, qualquer lugar que você vá na cidade. A minha pergunta para vocês é, essa norma, essa lei que proíbe a prostituição, ela tem uma eficácia social? Ela interessa a muita sociedade? Sendo que todo mundo, qualquer cidadão comum sabe que isso existe? Às vezes sabe até mesmo qual lugar que isso é feito? É uma lei que não tem uma eficácia social. Em relação à eficácia ainda, ela tem que ter uma eficácia técnica. Ela tem que estar de acordo com as outras normas que regem aquele mesmo assunto que essa nova norma veio também regulamentar. Então, assim, eu não posso ter uma lei completamente contrária ao Código de Processo Civil, dizendo que um procedimento agora vai ser completamente diferente. Numa lei esparsa, isso não tem possibilidade. Ela tem que ser tecnicamente viável. Ela tem que ser tecnicamente possível. Pergunta. Uma lei que tem validade, ela vai ter automaticamente eficácia, se ela tiver a eficácia social e também tiver a eficácia técnica? Não. Agora a gente remete ao finalzinho do artigo 1º da lei de introdução, falando sobre a famosa vacatio legis. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a vacatio legis. O que significa esse palavrão em latim que a gente sempre utiliza? Nada mais é do que as férias da lei. Antes dela começar a trabalhar, antes dela produzir os seus efeitos no ordenamento jurídico, ela precisa de um tempo. Tempo para quê? Tempo para nós, operadores do direito, nos acostumarmos com ela. Tempo para a gente saber que aquela norma, dali a alguns dias ou dali a alguns meses, vai entrar em vigor e vai incidir em certos casos concretos que nos interessam. Mas também não só nós, operadores do direito, também a coletividade como um todo. Como é que a gente faz como é que eu posso dizer que uma norma tem vigência no nosso ordenamento? Como é que entra em vigor essa lei? Como é que essa norma entra em vigor? As férias, que eu lhe digo, a gente tem pré-estabelecido na lei de introdução quantos dias ela vai ter para ficar ali quietinha, sem produzir os seus efeitos ainda no nosso mundo real. Diz o artigo 1º que 45 dias ela tem que ficar a partir do momento que ela foi promulgada. Ou seja, teve a promulgação da lei, durante 45 dias ela ainda não produz efeitos. Mesmo que exista um caso concreto que esteja completamente relacionado a essa norma, ela só vai entrar em vigor em regra, ou seja, ela só começa a produzir os seus efeitos após esse prazo, após esse lapso temporal de 45 dias. Porém, prestem atenção, não é somente 45 dias que é aceito pelo nosso ordenamento. A vacatio legis pode ter outro tempo? Pode. Vou dar um exemplo fácil que vocês estão extremamente acostumados e que talvez tenha causado até estranheza em certas pessoas.
O nosso Código de Processo Civil, ele foi completamente reformado. Virou uma bagunça de artigos. Todo mundo conhecia um artigo no Código de Processo Civil de 73, que agora a gente não faz nem ideia para que lado que foi parar, até a gente se acostumar completamente com essa nova codificação. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015, ele teve uma vacatio legis muito maior do que 45 dias. Ele teve uma vacatio legis de 1 ano. Ele ficou lá paradinho 1 ano, pronto para entrar em vigor, mas ainda sem produzir os seus efeitos. Imaginem se no dia 15 é promulgado e no dia 16 o Código de Processo Civil começa a entrar em vigor. Imagine a confusão nos fóruns, a confusão na cabeça, na nossa cabeça. Como é que a gente ia conseguir administrar toda essa nova informação, sendo que é uma codificação inteira nova em relação ao processo civil. Por isso que a vacatio legis do Código de Processo Civil não entrou na regra geral prevista no artigo 1º da Lei de Introdução. Muito pelo contrário, teve uma vigência, teve férias muito maior. As férias do Código de Processo Civil duraram 1 ano. Até daí, essa lei nova, começar a produzir efeitos, até ela poder ter eficácia. Aí começar a abranger todos os casos concretos que o direito material que traz aquela lei vai abranger no nosso mundo real, fora do papel, fora do direito. Certo? Em relação ao artigo 1º, também é importante colocar aqui para vocês que no parágrafo 1º do artigo 1º fala que a lei brasileira, quando interessar, quando puder ser aplicada em estados estrangeiros, tem a vacatio legis de 3 meses. Veja, precisa ser 3 meses. A mesma pergunta que eu fiz em relação ao artigo 1º, eu faço em relação ao parágrafo 1º. Aqui é uma diretriz geral. A lei de introdução está dando a norma, o básico. Agora, se o legislador quiser modificar esse período da vacatio legis, ele tem sim essa possibilidade. Se na lei, lá no finalzinho, no último artigo da lei, não disser nada, o legislador silenciar em relação ao período de vacatio legis, qual o período que nós vamos nos utilizar? Os de 45 dias, que é a regra geral prevista no artigo 1º da Lei de Introdução. Certo? Acho que sem mais problemas em relação a isso. Como estávamos falando, a existência da lei, a existência da norma, ela é diferente da vigência da norma. Por que ela é diferente da vigência? Porque tem que ser passado o período que a gente chama de vacatio legis. Certo? Como é que eu conto esse prazo de 45 dias? Foi promulgada a segunda. O prazo começa? Vamos, gente, pensa comigo. Muito bem, a gente faz o seguinte, ela foi promulgada, ela começa a contar nesse dia, e um dia após os 45 dias é que ela entra em vigor, como uma contagem de prazo normal. Remetendo agora ao artigo 2º da Lei de Introdução. O artigo 2º ele fala pra gente sobre o princípio da continuidade da lei. Após todo esse procedimento de validade, vigência e eficácia de uma norma, depois que ela já entrou em vigor, depois que ela já está produzindo seus efeitos, o princípio da continuidade diz que ali ela vai ficar, dentro do nosso ordenamento, produzindo os seus efeitos. Até quando? Até que uma nova lei, até que uma nova norma venha e a revogue com novas leis, colocando outro em seu lugar ou simplesmente revogando aqueles artigos ou uma lei por inteiro. Então veja, se a norma entrou em vigência, se ela está produzindo os seus efeitos, a única forma dela parar de produzir os seus efeitos, de a gente retirar ela dentro do nosso ordenamento, é com uma nova lei. Pode ser através da revogação e colocando nova norma, nova lei em seu lugar, ou simplesmente com a revogação, dizendo que aquela lei, ou aquele artigo, ou aqueles artigos não tem mais vigência, não tem mais eficácia no nosso ordenamento jurídico. Em relação à revogação, só para colocar para vocês aqui, a revogação é gênero e nós temos 2 espécies. A primeira espécie que está aqui para vocês é a abrogação. A abrogação é a revogação total de uma norma, que foi exatamente o que aconteceu com o Código de Processo Civil. A lei que
revogou o Código de Processo Civil, revogou como um todo. Não deixou ali nenhum artigo ainda para ser utilizado, porque ele foi substituído por uma codificação completamente nova. Por outro lado, temos a derrogação. A derrogação nada mais é do que a revogação parcial de uma norma. Vou dar um exemplo para vocês. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor no comecinho de 2016, se eu não me engano, foi promulgado em 2015, ela acaba por revogar os incisos do artigo 3º e os incisos do artigo 4º do Código Civil, porque ela fala em relação às incapacidades. Ela mexeu com toda a teoria da incapacidade do nosso ordenamento, da nossa norma civilista. Quando eu pego uma lei que não substitui por inteiro a codificação, eu estou frente à derrogação de uma lei, porque ela foi feita de forma parcial. O artigo 3º, indo um pouquinho para frente, em relação à lei de introdução às normas do direito brasileiro, fala que ninguém pode se excusar, ninguém pode se desculpar pelo desconhecimento da norma. Por que o legislador resolveu inserir esse artigo 3º? Para fundamentar o motivo para fundamentar o motivo da vacatio legis. Por que eu vou deixar uma norma, uma lei que já está pronta, que já foi completamente autorizada e promulgada pelo nosso legislativo e após pelo executivo, através da promulgação, parada se não há motivo nenhum? Como eu disse, a vacatio legis serve para tanto os operadores do direito como a sociedade se acostumar com essa nova lei, para ela começar a incidir nos casos concretos. Se a gente tem a possibilidade de 45 dias ficar ali vendo como essa nova norma vai agir em relação ao nosso cotidiano, a gente não pode se desculpar dizendo que não sabia dela. Em relação à integração da norma, o que é a integração da norma? A integração da norma é o preenchimento de lacunas. Por mais que o nosso ordenamento seja lotado de lei, é um ordenamento extremamente positivista, a gente tem lei para basicamente tudo. Muitos casos concretos, muitas situações fáticas que acontecem no nosso dia a dia, elas não conseguem ser completamente abraçadas por uma norma. Às vezes, nós temos que nos valer de certos institutos para conseguir fazer a subsunção perfeita da norma em relação a um fato, em relação a uma conduta. Como que o legislador, como que o operador do direito vai fazer isso? Como que pode ser feita a integração da norma no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Nós temos 3 formas. A primeira delas é a analogia. Veja, utilizamos a analogia várias vezes. Acho que a gente às vezes nem percebe que a analogia está sendo utilizada. O que é a analogia? Nós utilizarmos uma norma que não se encaixa completamente, perfeitamente é um caso concreto, mas é muito parecido. São situações fáticas diferentes, mas que em muito se parecem, que são muito similares. Acho que é muito simples a gente perceber a analogia quando o Código Civil, por exemplo, ainda não teve uma modificação em relação ao casamento, que deve ser feito entre homem e mulher. Hoje a gente aceita casamento, a formação de família pode ser feita de tantas formas diferentes. Se eu não tenho uma fundamentação dentro do Código Civil que apoie um casamento homossexual, ali não me diz que pode ser 2 homens, 2 mulheres, mas por analogia, eu uso as ferramentas, as leis em relação ao casamento, para que a gente consiga fazer a subsunção de um fato àquela norma que ainda não existe para aquele fato perfeitamente. Ok? Segunda forma de integração da norma são os costumes. Gente, nós vivemos hoje num país... Hoje não, né? Nós vivemos num país extremamente grande. Mudando de região, a gente já percebe que os costumes são completamente diferentes. E isso acaba por incidir também nas nossas decisões jurídicas dos tribunais de estados diferentes. Se pegamos uma jurisprudência de um tribunal do Mato Grosso comparado com o tribunal do Rio Grande do Sul, elas podem ser até antagônicas, elas podem ser completamente diferentes. Se você olhar uma e olhar outra, você vai dizer, meu Deus, nem a mesma lei parece que estão sendo usadas. Por quê? Porque os costumes em uma região são muito diferentes do costume de outra. Então nós temos que nos adaptar dependendo de onde nós estamos, para conseguir fazer com que a lei se adeque àquela sociedade, se adeque aos costumes daquela sociedade. Por fim, em relação aos princípios e à integração da norma.
A integração da norma, ela deve ser feita através de princípios. Se eu tenho uma lacuna, se eu tenho um caso concreto onde eu não consigo fazer a subsunção da conduta, da obrigação em relação a uma norma específica, eu tenho que me utilizar de princípios para conseguir fazer isso. Os princípios que estão regendo a Constituição Federal e os princípios que regem o Código Civil ou qualquer outra norma de direito em direito privado, entre os particulares. Não esqueçam que a lei de introdução serve para qualquer tipo de norma que rege direito privado. Para acabar, para a gente saber tudo e mais um pouco sobre a lei de introdução. Veja, estamos pincelando aqui os artigos mais importantes para vocês não esquecerem na hora do concurso. Espero que você lembre de mim na hora de responder aquela questão, que vai fazer a diferença que você vai passar. Vamos terminar falando do artigo 6º. O artigo 6º fala que a partir do momento que a lei passa pela validade, vigência e eficácia, ela vai ter efeito imediato. Ela vai ter efeito imediato e geral. Ou seja, o efeito dela atinge a todas as pessoas, atinge toda a sociedade brasileira e a partir daquele momento que acaba a vacatio legis, imediatamente ela começa a entrar em vigor. Só que o artigo 6º coloca uma vírgula após dizer que ela vai ter efeito imediato e geral. Ele coloca assim: respeitado 3 institutos de direito. Primeiro, o ato jurídico perfeito, depois, direito adquirido e, por fim, a coisa julgada. O legislador, muito nosso amigo e bonzinho, coloca nos parágrafos do artigo 6º o que são esses institutos. No parágrafo 1º, ele traz pra gente, falando o que é um ato jurídico perfeito. Ele fala que é um ato que já foi consumado em relação a uma norma já em vigor. Se eu faço um contrato e estava na vigência do Código de 73, ele é um ato jurídico perfeito em relação às normas lá previstas? Então ele é um ato jurídico perfeito mesmo quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor e com normas diferentes em relação à sua elaboração. Parágrafo 2º do artigo 6º fala sobre os direitos adquiridos. Fácil de lembrar se a gente pegar a última frasezinha que esse parágrafo traz pra gente. Ele fala que é direito, aquele adquirido, um direito que você possa exercer, desde que tenha termo prefixado para ele começar. Fácil da gente entender o que é um direito adquirido quando a gente pensa no nosso direito de herança. Eu tenho direito à herança? Tenho. É um direito adquirido meu? Só que eu tenho um prazo para começar a exercer. Quando? A partir da morte daquela pessoa que eu vou suceder. Daí sim a gente já pode ficar tranquilo para saber o que é um direito adquirido. Por fim, e para terminar, a coisa julgada. A coisa julgada está escrita no parágrafo 3º, dizendo que é todo o caso que já tenha sido julgado e que dessa decisão não caiba recurso. Não cabe mais recurso. Entrou uma norma em relação exatamente àquela matéria que tinha sido decidida. Não, essa norma não incide mais nessa coisa julgada. Gente, espero que tenha ficado claro que os principais fundamentos da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. E bons estudos para vocês. Obrigada.